Ano novo, vida nova, e é geralmente nessa época que a gente começa a pensar em todas as coisas que a gente gostaria de fazer no ano que tá chegando. Embora eu sempre tenha uma lista de coisas que eu gostaria de resolver ao longo do ano, tem alguns hábitos que estão sempre presentes na minha rotina que um dia foram metas e que hoje são hábitos diários. Para mim, esses são os 5 hábitos que mais melhoraram a minha vida nos últimos anos, mesmo que em alguns momentos alguns deles fiquem um pouquinho de lado. Se você não me conhece, eu sou a Luísa, corredora amadora e em breve CLT de novo, tentando encontrar o que realmente me deixa feliz e produzindo conteúdo aqui na internet sobre corrida, rotina, alimentação saudável e bons hábitos. O hábito que eu acredito que mais melhorou a minha vida, e é por isso que eu vou botar ele em primeiro lugar, é ter um momento para reflexões diárias. Eu sou uma pessoa que penso muito o tempo inteiro e às vezes eu me perco um pouco nesse vendaval de pensamentos. Há vários anos atrás eu fui apresentada para a ideia de Bullet Journal, que é basicamente um lugar onde as pessoas decoram cadernos maravilhosos e registram acontecimentos importantes, compromissos, coisas que estão lendo, enfim, uma miscelânea de memórias. Se tu for buscar na internet, tem imagens lindíssimas de coisas super elaboradas que eu não tenho capacidade artística nem coordenação motora para fazer, e por isso, a vez que eu tentei, eu acabei me sentindo bastante intimidada e fracassei, porque eu não conseguia reproduzir aquilo que eu tava olhando. Mas a ideia ficou na minha cabeça, e aí em 2022 eu pensei de fazer de novo, mas com uma ideia um pouquinho diferente. Focar em escrever o que eu tava sentindo e quais eram as minhas intenções pro dia. Sem muita perfumaria, só realmente básico, e funcionou. Desde então, quase todos os dias eu registro pelo menos meia página do que eu tô sentindo, o que tá me incomodando, o que eu pretendo fazer no dia, o que eu pretendo fazer na semana. Ter esse espaço foi muito importante e é muito importante para ter uma maneira de processar esses sentimentos e essas ideias. E eu acho que no ano passado especificamente foi super importante porque foi um ano muito difícil para mim em termos de saúde mental. Eu tive muita crise de ansiedade física, então eu precisava de um espaço para ter essa reflexão e tentar entender o que eu estava sentindo, como que eu poderia melhorar, e ter essas páginas de reflexões diárias fez toda a diferença. Claro que esse hábito não substitui terapia, mas é uma forma bastante prática de promover autoconhecimento e entender um pouquinho o que está por trás de alguns sentimentos que a gente tem, de algumas reações que a gente tem. Então, com certeza, é um hábito bastante positivo e é um conselho que eu vejo em muitos lugares para quem está querendo começar essa jornada de entender um pouquinho melhor os seus sentimentos, as suas emoções. E aí, como eu faço de uma maneira bem livre, basicamente ponho o número do dia do mês e escrevo o que eu tô sentindo ou o que tá passando pela minha cabeça. Fica super customizável, então eu tenho algumas páginas para registrar algumas coisas. No início da semana eu penso quais são os meus objetivos, o que eu quero tentar conseguir. No fim da semana eu tento refletir sobre como foi, o que foi bom, o que eu posso melhorar. Mas vai do gosto do cliente, então dá pra fazer de várias maneiras. Se quiser fazer super lindo, dá pra fazer. Se quiser fazer mais simples, também dá. Eu uso um caderno da Rhodia pontado, que eu gosto, porque não gosto que tenha linha. E aí tenho algumas páginas para fazer alguns registros, as metas do ano, redes sociais, como que eu tô em cada mês, e depois as páginas com o que eu escrevi em cada dia. O segundo hábito que melhorou muito a minha vida foi retomar a leitura diária. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei muito de ler, mas eu acabei abandonando esse hábito ao longo dos anos. E aí, às vezes, eu ficava meses sem ler um livro. E em 2018, eu estava trabalhando com audiência da Justiça do Trabalho, então eu ficava muitas horas em sala de espera. E aí, uma hora, mesmo que o feed seja infinito, começa a ficar chato. Então eu simplesmente pensei, eu podia estar lendo e usar meu tempo melhor. A grande sacada foi ter colocado o aplicativo do Kindle no meu celular, porque eu podia ter uma biblioteca inteira simplesmente disponível. Às vezes eu não estava afim de ler algum livro, queria trocar, podia fazer isso, não carregava peso, era ótimo, ninguém ficava me perguntando o que eu estava lendo, porque achava que eu estava no celular. Isso também é bom porque qualquer momento que a gente tá de bobeira, banheiro,
dá pra simplesmente pegar o celular e ler, e isso acaba gerando muito mais progresso e avanço na leitura do que quando a gente tá com um livro físico que a gente tem que pegar em algum lugar. Desde aquela época eu tive fases em que eu li mais, fases em que eu li menos, mas nesse ano eu tô participando de um desafio de 52 livros, que basicamente cada um desses 52 é uma missão. Então tem livro que tem título que começa com a letra M, livro que tem lombada amarela, e aí a ideia é variar as leituras e tentar fazer esse bingo dos 52. Esse número é bem intimidador, porque afinal de contas isso significaria ler um livro por semana, e aí tem que encontrar momentos realmente que, ao invés de ficar no celular ou ficar vendo TV, vai ficar lendo, que no fim do dia é bem mais interessante. Ler vai te ajudar um pouco a sair desse mundo de tudo que tá pronto na TV e na internet. Geralmente quem tem hábito de leitura costuma escrever melhor, contar histórias de uma maneira mais interessante. Então, na prática, não tem motivos negativos relacionados com esse hábito. E aí vale ler qualquer coisa. Ninguém precisa ficar lendo Dostoiévski. A gente pode ler coisas que nos agradam. Inclusive, uma dificuldade que eu tenho é abandonar um livro que eu não tô gostando, mas no fim do dia eu não posso ficar perdendo tempo lendo uma coisa que não faz sentido, que eu não gostei. Então é muito mais útil e vai promover muito mais avanço se eu simplesmente abandonar aquele livro e pegar um outro que me interesse mais. Nos últimos tempos eu acabei começando a ler uma coisa que eu tinha um pouco de preconceito, que era livro de autoajuda. Então li alguns livros como Essencialismo, Hábitos Atômicos, 10% Mais Feliz, que me fizeram refletir e mudar um pouco a minha percepção sobre esse grupo de livros, e são uma boa opção. A gente não precisa ler ficção, pode ler o que a gente se interessar e assuntos que são interessantes pra gente e que vão motivar esse hábito a se manter diariamente. O terceiro hábito que precisa estar nesse vídeo é praticar exercício físico, mas não é pelo motivo que tu tá pensando. Não importa se faz parte da tua lista de resoluções de ano novo ser mais saudável ou emagrecer. Exercício físico tem sim pontos positivos para além disso. Quem me conhece sabe que eu sou corredora e em 2023 eu corri a minha primeira maratona, mas além de ter trabalhado o meu corpo físico, ter feito esse ciclo de treino me ajudou a trabalhar a minha mente também. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre tudo que eu aprendi correndo nesse ciclo, mas com certeza o fortalecimento mental foi o grande benefício desses meses que eu treinei. Sair para correr, mas poderia ser também caminhar, nadar, passear com o cachorro, me traz uma oportunidade de me conectar com o meu corpo e também com o ambiente em que eu tô. Além disso, também me proporciona um momento para esvaziar a mente e relaxar. Mesmo quando o treino é difícil, é uma oportunidade de lidar com as dificuldades, com as dúvidas que surgem, entender que eu sou capaz de fazer coisas que são difíceis e que, no fim, esse tipo de sentimento acaba extrapolando para outras áreas da vida da gente também. Eu tenho o privilégio de morar numa cidade relativamente segura, então eu corro na rua. E aí eu também tenho a oportunidade de me conectar com o ambiente, vendo os pássaros, vendo borboleta, vendo as árvores, as flores. E isso também é super importante num mundo que a gente está sempre cheio de barulhos e mensagens e vídeos e conteúdos. Então, ter esse olhar para a natureza é algo muito positivo que acontece quando a gente tá na rua e tá se relacionando, mas poderia também ser se ficar sentada no parque. Obviamente, além desses benefícios mais internos, mentais, também tem benefícios para a saúde, como diminuir o risco de diversas doenças, pressão alta, diabetes, doença cardiovascular. Inclusive, tem estudos que fazem uma relação com redução no risco de mortalidade de algumas doenças quando a pessoa tem uma prática de atividade física. Não precisa ser nada super forte, mas se movimentar de alguma maneira sempre vai ser positivo.
Com certeza, no meu caso, a corrida salvou a minha vida e a minha sanidade mental diversas vezes. Quase um irmão do hábito da atividade física, a alimentação e hidratação adequada também precisa estar nessa lista. Isso pode ser diferente para cada pessoa, pode ter uma cara diferente, mas em geral, comer mais vegetais e mais frutas é algo que vai ser positivo para quase todo mundo. Assim como reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, de açúcar em excesso, de gordura em excesso. De novo, o objetivo aqui não é ter uma alimentação para emagrecer, mas é uma alimentação que vai realmente dar energia para o corpo da gente, para ele poder fazer tudo o que a gente pede que ele faça e com saúde. Para mim, isso tem cara de alimentação vegana e eu fiz a transição em 2019. No meu caso foi por motivos éticos, mas rapidamente eu descobri que era a alimentação que melhor funcionava para mim. Hoje, correndo 6 dias por semana, eu sei que sempre que eu tô me alimentando com comida de verdade, com bastante vegetais, com frutas, com um prato colorido, com grãos integrais, com leguminosas, um monte de coisa maravilhosa, eu tô dando pro meu corpo a energia que ele precisa para me devolver o desempenho que eu peço. Essa também é uma alimentação que vai ajudar a prevenir diversas doenças. Mas independente do tipo de alimentação de cada um, comer priorizando o que faz bem pra gente é algo que devia estar presente na vida de todas as pessoas, mas infelizmente é um privilégio de poucos. Várias pessoas não conseguem acessar uma alimentação digna e equilibrada e saudável, porque infelizmente nós temos estruturas de poder que acabam favorecendo grandes empresas, grandes indústrias, e é por isso que é tão importante a gente votar em representantes que realmente estão interessados em representar a saúde e o bem-estar da população geral e não de alguns poucos grupos. A alimentação digna e abundante deveria fazer parte da vida diária de todas as pessoas do mundo inteirinho. Por último, o hábito que precisa de mais trabalho ainda na minha vida, que é encontrar diversão ou então maravilhamento ao longo dos meus dias. Diversão é algo que também pode ter caras diferentes para cada pessoa. Pode ser estar com os amigos, jogar videogame, ir no cinema, mas também pode ser olhar pela janela e ver como o céu tá bonito, os pássaros, as flores. Eu sei que isso também é um privilégio, porque a vida é muito pesada para maioria das pessoas, e aí é difícil ter essa preocupação quando tá se preocupando com o que vai se comer na próxima refeição. Mas ao mesmo tempo é uma percepção de coisas momentâneas e gratuitas. Diversão não precisa ser uma grande função que a gente faz em algum lugar e que custa dinheiro. Pode ser realmente olhar pela janela e ver como a lua tá bonita naquela noite. Essa diversão é usar as oportunidades de perceber essas coisas pequenas que acontecem ao longo dos dias e que podem deixar talvez a vida um pouquinho menos pesada. No meu caso, a diversão geralmente vem como uma função secundária de alguma outra atividade. Então, quando eu corro, como eu falei antes, eu acabo prestando atenção nas coisas que estão à minha volta e isso me traz diversão e maravilhamento. Na leitura, eu também tento buscar um pouco de entretenimento e diversão, mas o que fica mais difícil para mim, sempre foi mais difícil, é ter a diversão como o principal da atividade, e é algo que eu quero trabalhar mais nesse ano, de ter momentos de sentar e me divertir com a minha família, por exemplo. Em um mundo ideal, esses 5 hábitos seriam prioridades do meu dia, então eu me esforçaria para que eles sempre estivessem presentes na minha vida em alguma escala. Talvez para ti alguns desses hábitos não façam sentido, então a reflexão diária poderia ser substituída por uma sessão de terapia, a leitura por alguma outra forma de conhecer coisas novas. Da maneira que for, o autoconhecimento e esse processo de entender como que a gente se sente, o que faz bem pra gente, é algo que é importante, que todo mundo deveria em algum nível buscar.
Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para poder te dar algumas ideias de hábitos que podem melhorar a tua vida em 2024. Ao longo do mês eu vou fazer alguns vídeos específicos sobre cada um desses hábitos para falar um pouquinho sobre como eu faço, como eu me organizo, para que eles estejam realmente presentes na minha vida. Então, se tu curte esse conteúdo, te inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e eu te vejo no próximo. Tchau!